A Ariana Grande nasceu pra interpretar a Glinda em Wicked. Se você não conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e assisti o Wicked na pré-estreia na terça-feira, dia 19 de novembro, e estou completamente obcecada. Esse é um musical que eu já amo muito há muitos anos, assisti ele na primeira montagem brasileira em 2016, conheço o musical até um pouquinho antes disso, porque a minha série favorita da vida é Glee, que é uma série que fala um pouquinho sobre o Wicked também. Então eu tava muito animada pro filme de Wicked, né, pra finalmente ver essa história na tela do cinema. E o resultado não podia ter sido melhor. O vídeo anterior que saiu aqui no canal é um vídeo onde eu falo as minhas impressões e opiniões em relação ao filme, mas eu fiquei tão obcecada com esse filme, e principalmente com o trabalho que a Ariana Grande entregou nesse filme, que eu decidi fazer um vídeo só sobre ela, sobre a jornada dela até conseguir esse papel, e também sobre a personagem dela, a Glinda, que é uma personagem muito interessante na minha visão. É uma personagem que me causa muito interesse. Então nesse vídeo a gente vai conversar sobre a Ariana Grande, sobre tudo que ela teve que enfrentar pra conseguir esse papel, que estava destinado a ser dela, e também sobre quem é a Glinda, o que ela representa, quais são os aprendizados que a gente pode tirar da história dessa personagem dentro do filme também. Mas antes, se você não for inscrito no meu canal, já aproveita pra se inscrever, me ajuda muito. Eu tô quase chegando aos 100 mil inscritos aqui, ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. Vamos lá? Vamos ao que interessa? Eu queria começar esse vídeo compartilhando uma curiosidade muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês a primeira conexão que a Ariana Grande teve com a história de Wicked. Ela deu várias entrevistas por conta, né, da divulgação do filme, da primeira parte do filme que estreou essa semana, em novembro de 2024, e ela falou muito sobre como foi a primeira vez que ela assistiu Wicked. Ela assistiu esse musical na Broadway quando ela tinha 10 anos de idade, então ali entre 2003 e 2004, o que significa que a Ariana Grande teve a oportunidade de assistir Wicked na Broadway com o elenco original. E esse é um privilégio, né, porque Wicked, como muitos de vocês já sabem, eu já falei aqui em outros momentos, é um filme que é uma adaptação do musical da Broadway de 2003, que estreou em 2003 e que tá em cartaz até hoje, que por sua vez é uma adaptação de um livro de 1995 escrito por Gregory Maguire. Esse livro que conta uma história inédita das bruxas de O Mágico de Oz, é uma história spin-off de O Mágico de Oz, de certa maneira, né? E quem transformou essa história em musical foi o Stephen Schwartz. E o elenco original de um musical, ele é sempre muito importante porque ele também ajuda a criar aqueles personagens e aquela história. Então as duas primeiras pessoas que interpretaram a Glinda e a Elphaba na vida foram a Kristen Chenoweth e a Idina Menzel. Então elas são responsáveis por ser os rostos mais conhecidos dessas duas personagens. Elas eternizaram essas personagens. Muito do que essas personagens se tornaram ao longo dos anos, mesmo quando foram interpretadas por outras atrizes, vieram delas e da construção que elas fizeram juntas em parceria com o Stephen Schwartz. E a Ariana Grande, ela fala sobre o quanto foi marcante na vida dela ter ido assistir esse musical com esse elenco original. Ela falou sobre o quanto ela ficou obcecada por aquela história. Mas mais do que assistir Wicked na Broadway com 10 anos de idade, a Ariana participou de um leilão que estava acontecendo ali nessa época. Um leilão de uma organização sem fins lucrativos da Broadway que tinha como objetivo arrecadar fundos para ajudar a combater e a lidar com a AIDS. E a mãe da Ariana deixou ela participar ali desse leilão e ela conseguiu comprar a oportunidade de fazer uma visita no backstage de Wicked e de conhecer o elenco. Então, claro, nesse momento, o Wicked ainda não tinha se tornado o fenômeno que veio a se tornar ao longo dos anos pra todo mundo que é apaixonado por teatro musical. Mas naquele momento, o Wicked era o musical do momento. Tava todo mundo falando sobre esse musical. E a Ariana, com 10 aninhos de idade, foi dar uma volta pelo backstage do musical que depois tornaria um dos principais projetos da carreira dela. Sobre esse momento, ela falou que foi incrível, que ela conheceu todo mundo ali, né? Principalmente no caso, ela menciona a Idina e a Kristen, que ela ganhou da Idina uma pulseira verde e que ela ganhou da Kristen uma varinha, né? Isso é muito significativo porque anos e anos depois, 20 anos depois, a Ariana de fato pegaria essa varinha, né? A Kristen de fato passaria essa varinha pra ela. Sobre esse momento, a Kristen Chenoweth também deu uma entrevista falando que ela se lembra da Ariana ter visitado o backstage da peça junto com a mãe e com a avó dela, e que ela lembra inclusive da Ariana ter cantado um trechinho de Popular naquele momento e da própria Kristen ter virado pra ela aos 10 anos de idade e ter dito: nossa, você
é boa. Então ter a Ariana hoje interpretando a Glinda é um momento super full circle, né? Realmente parece que tudo foi predestinado. Uma outra curiosidade muito interessante é que a Ariana Grande decidiu que o nome que ela queria que aparecesse nos créditos do filme de Wicked era o seu nome completo, então Ariana Grande Butera. E ela tomou essa decisão porque ela sente que estar interpretando a Glinda em Wicked 2024 é quase como uma volta pra casa, né? Uma volta pras origens dela. Então esse era o nome que ela usava sempre quando ela foi assistir Wicked pela primeira vez aos 10 anos de idade. Depois o nome artístico dela virou apenas Ariana Grande, mas ela achou que fazia muito sentido que o nome completo dela aparecesse nos créditos do filme, justamente porque ela também começou a sua carreira nos musicais, né? O primeiro projeto da Ariana Grande na sua carreira foi um musical da Broadway. Muita gente não sabe disso, muita gente achou estranho a Ariana, então, fazendo esse papel, né? Se colocando ali pra fazer um musical, mas isso faz muito sentido considerando de onde ela veio. O primeiro projeto da carreira da Ariana foi um musical chamado 13 da Broadway em 2008. Esse musical ficou ali em cartaz, se eu não me engano, de setembro de 2008 a janeiro de 2009, acho que foram ao todo 105 apresentações apenas, mas na história a gente acompanhava um grupo de jovens de 13 anos lidando com dilemas ali da pré-adolescência barra adolescência. E a Ariana interpretava uma personagem chamada Charlotte. Só que apesar da Ariana ter começado nos palcos, ter começado no teatro musical, não demorou muito pra ela conseguir o papel que mudaria então toda a trajetória da sua carreira e da sua vida, né? Que foi o papel de Cat Valentine na série Victorious da Nickelodeon. Isso aconteceu em 2010. E aí ela reprisou esse papel também na série de 2013, Sam e Cat, que focava um pouco mais na sua personagem. Então ela era um pouco mais coadjuvante em Victorious, porque a protagonista era a Victoria Justice, mas ela ganhou uma série derivada, onde ela era então uma das duas protagonistas. E a partir daí, a vida acabou transformando a Ariana Grande numa popstar, porque também em 2013 ela lançou o seu primeiro álbum de estúdio, o Yours Truly. Então a partir disso, eu me lembro muito bem, inclusive, como eu comecei a escutar o nome da Ariana Grande no mainstream. Eu não fui uma criança barra adolescente que tinha TV a cabo em casa. Então, apesar de eu ser uma criança geração Disney Channel, por exemplo, eu era muito mais Disney Channel pelo que eu via na internet, pelo que eu consumia que chegava na Globo. Eu não tinha TV a cabo em casa quando criança, né? Em 2013, eu já tava no último ano do ensino médio, também não era exatamente o público-alvo das séries da Nickelodeon, por exemplo. Mas eu lembro que, pré-lançamento do Yours Truly, eu comecei a escutar muito o nome da Ariana. E eu não sabia de onde esse nome tava vindo. Eu não sabia quem ela era. Eu ouvia a Ariana Grande, eu lia no Twitter, eu via algumas coisas das pessoas animadas pro lançamento do primeiro álbum dela. E eu não sabia exatamente do que as pessoas estavam falando. E aí é muito louco, porque rapidamente, a Ariana Grande se tornou um nome muito grande no mainstream, né? Então em 2013 eu não sabia quem ela era direito e comecei a descobrir. E pouco tempo depois, acho que uns 2 anos depois, ela já tava fazendo parte dos maiores hits, né? Porque depois a gente teve os outros álbuns dela, o My Everything, o Dangerous Woman, que trazem grandes hits que foram músicas que tocaram muito no mainstream. Ou seja, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a vida levou a Ariana pra um lugar muito do mainstream, apesar dela ter começado ali no teatro musical. Então uma outra versão da Ariana Grande que não tivesse, por exemplo, tido essa oportunidade na Nickelodeon, poderia ter se consolidado como uma grande artista de musicais. Isso acabou não acontecendo porque ela teve essa oportunidade, porque a carreira dela foi se encaminhando pra essa direção. Apesar disso, a Ariana sempre manteve um pezinho no teatro musical. Eu acho que em vários momentos da carreira dela, dos últimos anos, ela sempre escolhia fazer um projetinho pequeno aqui, um outro ali, que tinha a ver com teatro musical. E alguns desses pequenos projetos, essas pequenas ações das quais ela participou, tinham muito a ver com Wicked também. Por exemplo, em 2012, antes mesmo do lançamento do Yours Truly, a Ariana Grande lançou uma música chamada Popular Song, que era um feat com um artista chamado Mika. Essa música depois entrou no primeiro álbum da Ariana, né, da carreira dela. E essa música tinha uma interpolação de Popular, que é uma das principais músicas do musical Wicked. E curiosidade, essa foi a primeira música da Ariana Grande que entrou na Billboard Hot 100, que é a principal parada de músicas dos Estados Unidos. Eu olho pra essas curiosidades e coincidências e eu não consigo não pensar, meu Deus, de repente foi destino, de repente tudo tava sempre destinado a acontecer pra Ariana dessa mesma forma. Mas a gente teve outros momentos também. Em 2016, por exemplo, ela participou de um especial da NBC, que é uma emissora dos Estados Unidos, de Hairspray, que é um outro musical muito, muito famoso. E esse especial contava com a Ariana Grande e com outros atores e cantores. Um desses outros atores e cantores era a Kristen Chenoweth, a Glinda original do musical da Broadway. He'll punish you good.
Amber, your dancing today was atrocious. Em 2018, 2 anos depois, ela participou de um outro especial da NBC, dessa vez um especial de Wicked, chamado A Very Wicked Halloween, que tinha como objetivo comemorar 15 anos da estreia de Wicked na Broadway. E aí, nesse especial, a gente tinha a Kristen Chenoweth cantando Popular, a Idina Menzel cantando Defying Gravity, outras pessoas do elenco participando ali daquele especial, e a Ariana Grande, além de outros 2 ou 3 artistas pontuais, cantando também músicas ali desse musical, não tendo nenhum envolvimento direto, né, com a peça. A Ariana, nessa ocasião, cantou The Wizard and I. Então é isso que eu quero dizer com a Ariana Grande foi pro mainstream, foi pra música pop, que vai pra um outro lugar completamente diferente do teatro musical, mas ela sempre tava ali ligada de alguma forma a tudo isso, né? Um outro exemplo, que não tem necessariamente a ver com o Wicked, é a música Seven Rings, que é um dos maiores sucessos da carreira da Ariana Grande, que tem uma interpolação da faixa My Favorite Things, do musical The Sound of Music. Então ela sempre teve essas referências de teatro musical. Tem outros exemplos também dessas conexões que ela teve sempre com outros musicais, mas isso sempre fez parte da identidade dela como artista e como fã também. Acho que ela mesma se coloca num lugar de fã de teatro musical, de fã de musicais. E a Ariana também, não é de hoje, deixa muito claro o quanto a Glinda em Wicked sempre foi o papel dos sonhos dela. Ela viu Wicked pela primeira vez com 10 anos de idade, então lá em 2003, mas ela teve a oportunidade de ver Wicked na Broadway em outros momentos também. Um desses outros momentos aconteceu em 2011, quando ela assistiu Wicked e depois fez um tweet. Esse tweet dizia: "Ai, amei assistir o Wicked de novo, uma produção incrível, me fez perceber o quanto eu realmente quero interpretar a Glinda em algum momento da minha vida. Hashtag Dream Bro." Gente, sério, vamos aqui falar de lei da atração? Então não me surpreende que a Ariana realmente estava pronta pra mergulhar de cabeça na possibilidade de interpretar a Glinda quando os primeiros rumores de que o filme de Wicked ia de fato sair do papel começaram. Então ela também revelou durante a divulgação do primeiro filme que em 2019, antes da pandemia, ela começou a ouvir os primeiros rumores de que de fato o filme de Wicked ia acontecer. A gente ainda não tinha nesse momento um diretor escolhido pro projeto, não tínhamos muitas informações. Mas ela falou que nesse momento ela virou pra equipe inteira dela e disse: "Gente, é isso daqui, tipo, isso aqui é o que eu quero pra minha carreira. Então se precisar, se isso for acontecer agora, eu estou disposta a abandonar a minha turnê." Porque em 2019 ela estava em turnê com a Sweetener Tour. Então ela estava realmente disposta a deixar tudo, jogar tudo pro alto pela chance de interpretar a Glinda, pela chance de participar do filme de Wicked. Mas óbvio, ela não precisou fazer isso, a equipe dela falou pra ela: "Ei, pera lá também, vamos com calma, que não é bem assim." Mas o filme também acabou sofrendo um pouco de atraso por conta da pandemia, porque aí em março de 2020 a gente teve o início da pandemia de Covid e tudo em Hollywood acabou atrasando, acabou sendo pausado. Mas enfim, então 2019 a Ariana já sabia que ela queria fazer parte desse filme e ela trabalhou muito em direção a isso. Ela tava sempre o tempo todo querendo saber se as audições já estavam acontecendo, como ela poderia participar dessas audições. E aí em 2021 ela teve a oportunidade de fazer a sua primeira audição. Todas as suas audições, na verdade, aconteceram em 2021, né? Mas ela revelou num podcast que eu tava escutando hoje de manhã que a primeira audição dela aconteceu no dia 13 de agosto de 2021. E que nessa primeira audição, ela chegou lá e eles pediram pra ela cantar 3 músicas. No One More is the Wicked, se eu não me engano, Popular e Defying Gravity. E o que isso significa? Significa que ela estava ali na audição cantando músicas tanto pro papel da Glinda quanto pro papel da Elphaba. Mas ela falou que ela dentro de si já sabia que ela queria ser a Glinda, que a Glinda era o papel da vida dela. Tanto que já há algum tempo ela estava treinando, estudando e fazendo aulas de canto, de interpretação pra estar pronta pra essas audições quando o momento chegasse. E ela falou que ela já foi ali pra essa primeira audição, mesmo sabendo que ela ia ter que cantar várias músicas, vestida toda de rosa pra passar energia pra que o pessoal que estava presente ali, a equipe do filme que estava presente na audição, já soubesse no que é que ela tava mirando. Inclusive, ela também revelou que ela teve uma conversa com a Kristen Chenoweth, a Glinda original, onde ela revelou pra Kristen que ela realmente estava determinada a tentar conseguir esse papel. Ela disse que ela e a Kristen já tinham conversado sobre essa possibilidade em várias vezes ao longo dos anos, quando o filme ainda não estava realmente de fato acontecendo. Mas que aí nesse momento ela virou pra Kristen e falou: "Olha, queria que você soubesse que é isso que eu quero tentar fazer audições pra Glinda, porque eu queria muito esse papel." E aí ela disse que a Kristen ficou super emocionada, que até deu uma choradinha, e falou pra ela: "Eu amo você e eu confio em você pra esse papel." Porque, ai,
que tonta que eu sou que eu vou ficar emocionada. Mas eu acho que a Glinda é um papel muito da Kristen Chenoweth. Foi ela que criou essa personagem. Tudo que a gente sabe sobre a personagem veio a partir dela. Claro, muitas outras atrizes também tiveram a oportunidade de interpretar essa personagem nos teatros ao redor do mundo ao longo dos anos. Mas, sempre que a gente pensa na Glinda, sempre que pessoas que conhecem musicais, que conhecem Wicked, pensam em Wicked e na Glinda, a gente pensa na Kristen. Da mesma forma que quando a gente pensa na Elphaba, a gente pensa na Idina Menzel. Elas eternizaram essas personagens. Elas eternizaram essas personagens 20 anos atrás. Então é óbvio que agora não seriam elas a interpretarem essas personagens. Mas é tão bonito saber que a Kristen tava ali realmente apoiando a Ariana e que confiava nela pra esse projeto. Inclusive, a Kristen disse recentemente que assistiu, né, o filme de Wicked com a Ariana do lado. E que assim que o filme terminou, a Ariana virou pra ela e falou assim: e aí, o que é que você achou? Você tá orgulhosa de mim? E a Kristen falou que, obviamente, estava muito orgulhosa e que tinha adorado o trabalho que a Ariana tinha feito. E aí, então, em novembro de 2021, a Ariana Grande e a Cynthia Erivo foram anunciadas como Glinda e como Elphaba oficialmente nos filmes de Wicked. Muita gente acha que a Ariana, por ser a Ariana Grande, não precisou fazer audições, foi convidada pra interpretar essa personagem. Isso não é verdade, né? Acho que a própria Ariana também deu algumas entrevistas dizendo: cara, a gente tá falando de Wicked. Wicked exige um grupo de habilidades que não são as habilidades que eu mostro normalmente como cantora pop. Então eu precisava provar o meu valor, eu precisava provar que eu realmente era capaz de fazer aquilo. E aí o diretor do filme, John M. Chu, falou sobre o processo de audições. Ele falou que uma coisa que é muito interessante sobre o Wicked é que todo mundo precisou fazer audições. Ninguém foi convidado pra esse papel, todo mundo precisou passar por esse processo. E que por conta disso, a Cynthia e a Ariana realmente conquistaram a oportunidade de interpretar essas duas personagens. Outras atrizes que a gente sabe que tentaram, né, que fizeram audições pra interpretar a Glinda especificamente, são a Dove Cameron, a Amanda Seyfried, a Renée Rapp e também a Taylor Lautner. Claro que a Ariana sofreu várias críticas quando ela foi anunciada inicialmente como Glinda, né? Até porque muita gente não sabia que ela tinha esse pé no teatro musical, e também muita gente só conseguia enxergar a Ariana como a Ariana Grande, a popstar que canta as músicas que a gente sabe que ela canta. Mas que ela disse, né, que ela sentiu que foi muito divertido ter o trabalho, né, o desafio de reformular a percepção que as pessoas tinham sobre ela e fazer o trabalho de, né, construir a Glinda pro cinema de um jeito em que ela não se colocasse como Ariana Grande ali dentro. E depois de ter assistido o filme, realmente, pra mim, ela provou porque ela ganhou esse papel, porque ela mereceu estar ali, que realmente esse papel era dela. Porque enquanto eu assistia as 2 horas e 40 minutos de Wicked, obviamente eu sabia que ali a gente tava vendo a Ariana Grande, mas eu não sentia que era a Ariana Grande, eu sentia que eu estava vendo de fato a Glinda. Eu acho que esse é o trabalho de qualquer ator, né? E a Ariana Grande provou que ela realmente conseguia fazer isso. E a Glinda, ela não é uma personagem tão fácil de interpretar como pode parecer. Eu adoro o musical Wicked, eu já assisti aqui no Brasil 3 vezes, uma em 2016 e 2 em 2023, e com certeza estarei lá assistindo a nova montagem brasileira no ano que vem. Queria muito assistir na Broadway um dia, jogar aí pro universo, quem sabe acontece. Mas a Glinda sempre foi, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, uma personagem que me interessou muito. Porque, óbvio, a Elphaba é a protagonista, a gente entende muito sobre a bruxa má do Oeste, mas eu acho que a Glinda também tem uma trajetória muito importante nessa história. Quando a Glinda aparece inicialmente no filme, ela é introduzida como uma jovem superficial, vazia, popular, mimada, metida, patricinha. E ela é todas essas coisas, né? Mas eu acho que ela é muito disso porque, no fim das contas, o que ela quer mesmo é conquistar reconhecimento e aprovação das outras pessoas. E pra mim, a Glinda é a personagem que mais amadurece ao longo da história de Wicked. E esse amadurecimento, ele começa quando ela conhece a Elphaba. Inicialmente, as duas não se dão bem. Afinal, a Elphaba é muito do que a Glinda despreza, né? Ela é esquisita, ela é verde, ela é brilhante. Sim, ela é brilhante, mas ela é esquisita. E a Glinda é uma garota popular. A Glinda sempre teve todo mundo aos pés dela. Enquanto a Elphaba é sempre discriminada, é sempre colocada de lado. Mas as duas são obrigadas a conviver uma com a outra. Elas são obrigadas a dividirem o mesmo quarto. E aos poucos, elas estabelecem uma amizade bastante inesperada, bastante improvável. E essa amizade muda as duas, né? As duas são transformadas pra sempre por conta dessa amizade. Eu acho que a cena que muda o jogo pras duas, no filme especificamente, né? E também no musical, mas vamos falar do filme, é a cena da festa. Então, os alunos ali da Universidade de Sheets vão pra uma festa e a Glinda convida a Elphaba, inicialmente meio que pra tirar uma onda com a cara dela. Ela dá de presente pra ela um chapéu horroroso
precioso pra ela poder usar na festa, mas ela dá como se fosse uma coisa incrível. E aí, a Elphaba, que nunca teve nem um pouco de gentileza na vida dela, que nunca teve nenhum tipo de relação de carinho, fica impressionada com aquilo, fica realmente abalada com aquilo de um jeito positivo. E ela enxerga esse ato da Glinda, que inicialmente era um ato egoísta e ruim, como algo bom, porque pela primeira vez alguém fez alguma gentileza por ela. E imediatamente ela vai até a Madame Morble e fala: olha, eu sei que você tá me ensinando magia, porque a Madame Morble tá focada em treinar a Elphaba, né, porque viu o potencial pra magia que ela tem, mas eu só vou continuar tendo as aulas se você também incluir a Glinda nisso, porque ela sabe que esse é o sonho da Glinda. E ela quer retribuir um pouquinho de gentileza que ela recebeu. Então, na festa, a Glinda descobre isso, descobre que ela vai participar do seminário de magia da Madame Morble por pedido da Elphaba. Então ela se arrepende de ter feito o que ela fez com a Elphaba, de ter entregado um chapéu feio, de ter incentivado ela a ir pra festa daquele jeito. Então, enquanto tá todo mundo zombando da Elphaba na festa e rindo dela pelo chapéu e por como ela é verde, esquisita e muitas outras coisas, nesse momento a Glinda, ela se transforma. Ela se sente mal por aquilo e ela demonstra ainda mais gentileza em direção à Elphaba. Ela coloca a cara a tapa, mesmo sabendo que isso pode fazer com que as pessoas também tirem onda com ela, né? Também a tratem diferente. Ela vai e ela dança ali a dança esquisita da Elphaba junto com ela, e nesse momento uma amizade surge. Uma amizade que, como eu disse, muda a trajetória da vida das duas. Um outro momento muito importante que vem logo depois disso é o momento de Popular, né? É a música mais divertida desse musical, uma das músicas mais icônicas, é uma cena no filme também muito, muito divertida, de dar risada, de gargalhar. A Ariana tá no auge naquele momento, interpretando a Glinda, mas é uma música que, apesar de parecer superficial, parecer só divertida, ela também representa muito, né? A Glinda quer ali mudar a Elphaba, quer transformar ela numa garota popular, e ao longo do número ela percebe que ela não vai conseguir, que não tem como a Elphaba ser exatamente como ela, que ela é uma pessoa, a Elphaba é outra pessoa, e a Elphaba tem autenticidade dentro de si, né? Mas é a porta que a Glinda abre pra ela que faz com que outras pessoas também abram portas pra ela aí na universidade. Então, essa jornada pras duas é muito importante, é muito bonita. Mas o amadurecimento da Glinda nesse contexto tá só começando, porque isso também vai pra um outro caminho, né? As duas vão pra Cidade das Esmeraldas pra conhecer o mágico de Oz. E aí, nesse momento, elas descobrem que, na verdade, o mágico não tem magia dentro de si e que ele é a representação de um governo autoritário, controlador, que tá ali sendo muito injusto com a sua população. Enquanto a Elphaba decide, no final da parte 1, né, no final do primeiro filme de Wicked, fugir pra poder lutar contra as injustiças que ela vê que tá acontecendo ali, a Glinda decide ficar pra trás. Ela decide não abrir mão de tudo que ela sabe que tem. E essas escolhas separam as duas, né? Separam os caminhos das duas. Mas é muito interessante, porque enquanto a Elphaba luta de um jeito mais óbvio a partir disso contra essas injustiças, é a Glinda que, por ter tomado a decisão de ficar pra trás, quem consegue talvez lutar contra isso um pouco mais ativamente. Porque ela faz parte ali, né? Ela conhece a Madame Morble, ela agora conhece o mágico, ela é transformada por esse grupo de pessoas numa figura pública, né? Então ela é Glinda, a boa, a bruxa boa, ela se torna porta-voz de muitas coisas, né? E isso remete também à cena inicial do filme, porque na cena inicial ela é olhada com compaixão, com admiração por toda a população de Oz ali, enquanto ela dá a notícia de que a bruxa má morreu. Mas nessa primeira cena, se você olhar com muito cuidado, ainda mais sabendo o que vem depois na história, né, dá pra perceber a interpretação fantástica que a Ariana faz dessa personagem, porque ela tá ali mantendo a pose e conversando com as pessoas sobre o quanto é incrível, né, o quanto é ótimo que a bruxa má do Oeste tenha sido derrotada. Mas no fundo ela sabe que a história que foi contada pra população não é a história verdadeira, que a bruxa má não era má, que a bruxa má era uma amiga pra ela. Então, nessa cena também dá pra ver muito a dor da Glinda, né? O quanto aquilo também a machuca e o quanto é difícil pra ela viver sempre uma vida de aparências. Mas ela entende, eu acho, ao longo do caminho, que ela precisa fazer isso pra conseguir, da forma que ela pode, ir mudando esse universo, né? E mudando essa sociedade da qual ela faz parte, da qual ela é uma representação, né? Porque ela tem essa cara pública, né? Esse rosto público, essa imagem a zelar. E ela sabe que por isso ela consegue ir moldando algumas coisas, mas ela também entende ao longo da história que ela não é capaz de resolver todos os problemas, de fazer tudo, e que a Elphaba já se tornou uma inimiga para a população inteira. Eu não quero entrar em spoilers nesse vídeo sobre a parte 2, mas eu estou muito inclinada a fazer um vídeo pra semana que vem, dizendo o que é que vocês podem esperar da parte 2 de Wicked, então se vocês quiserem esse vídeo, deixem aqui nos comentários. É isso tudo que eu tinha pra falar sobre a Ariana Grande, sobre a Glinda, sobre as duas e o Wicked. Quero saber o que é que vocês acharam, se vocês gostaram desse vídeo ou não, deixem um joinha, se inscrevam no canal e me contem se vocês amaram a Ariana Grande como Glinda em Wicked. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!